Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego e eu gostaria de compartilhar uma mensagem com você, uma mensagem pura e simples, algo que o Senhor colocou no meu coração e eu tenho certeza que vai impactar a vida de pelo menos uma pessoa e essa pessoa pode ser você, amém? A palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela se encontra em Salmo 139, no versículo 16 e o tema dessa palavra é vivendo para viver. Amém? A palavra de Deus é assim: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Amém? Então, quando nós lemos esse versículo, nós entendemos que existe um livro onde o Senhor escreveu a história da nossa vida, onde o Senhor determinou cada dia da nossa história. E quando nós entendemos isso, talvez muitos de nós começam a acreditar que o Senhor não vai com a nossa cara. Por quê? Talvez eu te pergunte, faça essa pergunta por quê e você me responda. É que é só olhar para a minha vida e ver que a história da minha vida até aqui, nada deu certo. Sabe, talvez você já tentou realizar seus sonhos, tentou entrar em um relacionamento, você tentou casar e nada deu certo, tudo deu errado. Sabe, talvez você esteja vivendo os piores dias da sua vida, ou talvez você nunca viveu um dia feliz. Sabe, mas o que eu tenho para te dizer, aquilo que você está vivendo de ruim não tem nada a ver com a história que o Senhor escreveu para você. Sabe, aquilo que você está vivendo de ruim, que te traz sentimento de desistir, de morte, não tem nada a ver com a história que o Senhor escreveu, e sim com as escolhas que você fez, as escolhas erradas que você fez lá no seu passado. Amém? Porque os planos que o Senhor tem para a nossa vida é completamente diferente de um plano com um sentimento de morte e desistência. A palavra de Deus em Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Quais são esses planos? Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, quando nós falamos aqui de esperança e um futuro, nós falamos do amanhã. Então, o que eu tenho para dizer para você, se você está vivendo esses dias, os piores dias da sua vida, há uma esperança, há um futuro melhor esperando por você. Mas como que a gente tem que fazer para viver isso, essas promessas do Senhor? Alinhar a nossa história com a história que o Senhor já escreveu antes mesmo de você ter nascido. Sabe, o Senhor já escreveu uma história e com certeza com um final feliz, antes mesmo de sua mãe, ou do seu pai, ou a minha mãe e meu pai pensarem em ter um relacionamento. Sabe, quando eu li essa passagem, confortou meu coração e talvez o coração de muitas pessoas que já ouviram assim: você não foi planejado, você foi um acidente. Sabe, e às vezes você ouviu isso do seu pai, ou ouviu isso da sua mãe, talvez você carregue isso até hoje e machuca o seu coração. Entenda que talvez para sua mãe ou para seu pai foi um acidente ou você não foi planejado, mas para Deus, antes mesmo do ventre da sua mãe, o Senhor já tinha uma história escrita. Uma história com um final feliz. Eu sempre comparo a nossa vida com um livro, porque às vezes você pega um livro para ler e a capa é uma capa muito legal, que te chama, te atrai para a leitura. E no momento que você começa a ler, você percebe que no começo o livro é até legal, mas no meio começa a ficar chato e no final pior ainda. E aí você desiste dele. Só que às vezes você pega um livro, você olha a capa, você fala: nossa, esse livro deve ser tão ruim. E aí você começa a ler, o que acontece? Ruim mesmo no começo. Só que no meio começa a ficar legal, interessante. E no final, melhor ainda. Talvez você já tenha ouvido milhares de vezes isso, que não importa o começo, mas sim como termina a sua história. E é isso que nós temos que carregar e levar para a nossa vida. Não importa como você começou, como a história da sua vida começou, e sim como ela termina. E ela tem que terminar de acordo com aquilo que o Senhor escreveu. Amém?
Nós temos que viver uma vida aqui como Paulo viveu. No final da vida dele, ele escreve essas coisas e é algo que eu carrego e tento viver. Ele diz assim, 2 Timóteo 4, 6, ele fala assim: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Aí no versículo 7, ele fala: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E no 8, agora me está reservado a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Amém? Então a gente tem que entender que tudo na nossa vida tem um fim. A única coisa que não tem fim, infelizmente, é o Big Brother, que nunca acaba quando termina. Mas isso a gente tem que trazer para a nossa vida. A nossa vida, ela não acaba quando termina. Ela começa ao lado do Senhor. Então, alinhe a sua história com a história que o Senhor escreveu e viva os sonhos de Deus para a sua vida. E assim, no final da nossa vida, nós vamos recomeçar ao lado do nosso Senhor para a eternidade.